Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para o livro do profeta Daniel, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 20, 21 e 22. Livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículos 20, 21 e 22. Todos acharam os presentes? Diz assim a palavra do Senhor. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Amém? Esse é o nosso Deus, queridos, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E que nessa noite, tanto nós aqui presentes nesse templo, como os nossos irmãos em casa, acompanhando a nossa transmissão, reservemos esse tempo, essa oportunidade, para louvarmos esse Deus que está nos céus. Vamos sentar, queridos irmãos, e com o ministério de louvor, entoar canções ao nosso Deus. Amém, irmãos. Vamos louvar ao Senhor com alegria, que possamos louvar a Ele nesse momento bendizendo pela sua obra de salvação nas nossas vidas, e porque nós temos uma certeza inabalável, e é a de que nós estaremos com o Senhor quando partirmos desse mundo. Então, que possamos louvar ao Senhor com alegria, que a glória de Deus possa encher as nossas almas nessa noite. Amém. Para você que está em casa ou que está aqui no templo, tem o Cantor Cristão Brilho Celeste, número 476. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus, sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador, não onde ocultar, Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus, vão me guiando, raios benditos, que me conduzem para a mansão, mais e mais perto, o mestre seguindo, canto louvores da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus, com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu.
Meus amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Vamos ler apenas o versículo 14. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 14. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aqueles que estão vindo à escola bíblica nas sextas-feiras, presencialmente, ou estão acompanhando através das nossas transmissões, nós temos estudado um pouco sobre missões, na expectativa de revitalizar a dinâmica missionária da igreja local. E temos enfatizado que missão é essa que o Senhor nos chamou, que essa missão está centrada em Deus e que Deus utiliza-se do seu povo, hoje a sua igreja, para o cumprimento dessa missão. Sexta-feira agora falamos sobre o desafio que é imenso de alcançar o mundo com o evangelho. E quando falamos mundo, não é apenas os países, mas todos os povos da terra com a pregação do evangelho, que inclusive gira em torno aí de 16.700 povos. Afirmamos que, totalizando aí o número aproximado de mais de 7,5 bilhões de pessoas no mundo, mais de 2 bilhões nunca ouviram o nome Jesus. E trouxemos essa realidade para o nosso país, inclusive para o nosso município. Mas para não ser preciso trazer ainda novamente essa realidade nacional e municipal, nós nos incluímos de maneira comum na realidade dos povos minoritários do sertão, as comunidades rurais e os assentamentos rurais nordestinos. E aqui os irmãos, ao longo desses anos que estou na igreja, já têm ouvido sobre agências e missões e missionários que têm atuado no sertão. Já conheceram inclusive alguns, né, o Bill Crente, a Estrela do Sertão, o Ministério Sal da Terra com a banda, Laércio Lins. Tivemos aqui a Escola de Missões do Sertão, recebemos o Projeto Conexão, que trabalha no sertão também. Mas eu creio que os irmãos irão lembrar que alguns anos atrás eu lancei um desafio para a igreja. E que desafio foi? Sempre que você se deparar com o nome Forte e Leve, você fazer o quê? Orar. Quem ainda consegue fazer isso, levanta a mão. Amém, louvado seja Deus. Então vou inspirar, no caso, a nossa irmã a continuar fazendo. E a você, meu irmão, talvez se ficou pelo meio do caminho, passar a fazer isso. Como eu falei aos amados irmãos, o empreendimento Forte e Leve, o proprietário desse empreendimento é o irmão Antônio, um homem de Deus que fez um propósito com o Senhor de, à medida que Deus o abençoasse nesse empreendimento, ele pudesse assim investir na obra missionária no sertão. E assim tem feito. Isso tem acontecido pelo Instituto Água Viva, que tem desenvolvido um trabalho social maravilhoso, com escolas de música, escolas de dança, fábricas de violão, ações sociais, como, por exemplo, atendimento médico, odontológico, pessoas em vulnerabilidade, além, claro, de não apenas dar o peixe, mas também ensinar o povo a pescar. E também tem a AMES, que é a agência missionária ligada ao Grupo Forte e Leve e Instituto Água Viva. Queridos irmãos, e eles lançaram um relatório do ano de 2019, incluindo esse período de pandemia. Meus amados irmãos, e os números que trarei aqui para vocês, é para vocês perceberem, queridos, que não há nada que impeça a igreja de avançar, de seguir triunfante em sua missão. Então, mesmo em meio a esse tempo, a AMES, que é a Agência Missionária para a Evangelização do Sertão, não mediram esforços para cumprir a missão dada pelo próprio Jesus. E mesmo em meio à pandemia do coronavírus, com todos os cuidados necessários, a AMES seguiu pregando o evangelho no sertão nordestino.
Para os irmãos terem uma ideia, a AME, junto ao Instituto Água Viva e o empreendimento Forte Leve, já, queridos, estabeleceram construídas 32 igrejas no sertão. E até o final deste ano, mais 19 templos serão entregues. Isso no sertão rural nordestino. Queridos irmãos, nesse período de março a agosto, 9 obras de igrejas, inclusive salas multiuso, estão sendo construídas. Até o final do ano, 19 dessas igrejas em 15 localidades serão entregues, em especial 13 templos. Mas não fica só por aí. Outros números. Em todo esse número de igrejas já estabelecidas, ou seja, 32 igrejas no sertão, já construídas pela AME, tem 28 bases missionárias e 175 pastores e missionários no campo sertanejo, levando semanalmente o Evangelho de Cristo Jesus. Isso não é bênção, meus amados irmãos? O sertão está sendo alcançado. Esse número está presente em 445 comunidades rurais do sertão nordestino, levando a mensagem do Evangelho. Distâncias entre 50, 70 e até 200 quilômetros sendo percorridos da sede da missão. Queridos, semanalmente, escute isso, semanalmente, a AMES, juntamente com seus pastores e missionários, que se traduz aí em reuniões, num total de 10 mil pessoas semanalmente se reunindo em pequenos grupos, nos templos, debaixo de copas de árvores, para louvar e bendizer o nome do Senhor. Irmãos, são 10 mil sertanejos se reunindo semanalmente para louvar e adorar o Senhor, ouvindo o Evangelho da graça de Deus. E por fim, a AMES, a esses pastores que estão no campo, em suas 27 bases, dispõe de um transporte para eles. Então, cada missionário, cada pastor tem um transporte com toda uma estrutura para atender às necessidades do seu trabalho. Já são, queridos irmãos, para vocês terem uma ideia, 95 carros percorrendo as estradas de chão do sertão nordestino. E 11 carros, nesse período, foram entregues a esses pastores e missionários. Sabe o que isso quer dizer, meu amado irmão? A missão, ela está sendo cumprida. Por isso, meu querido irmão, eu quero desafiar você. Se você pode, em suas construções, reformas, em suas aquisições de alguns materiais, se tiver Forte Leve, compre, em nome de Jesus, porque está abençoando o sertão. Se você viu uma caixa aí, Forte Leve, o nome em algum canto, não deixe de orar. Ore pela AMES, ore pelo Instituto Água Viva, ore por esses 175 pastores e missionários que estão no campo por causa desses empreendimentos. Ore pelo irmão Antônio, para que Deus o faça prosperar ainda mais, para que o Evangelho continue, queridos irmãos, sendo pregado mais ainda por esta missão, para que mais e mais sertanejos, assim como eu e você, conheçam o Deus vivo, conheçam a salvação em Cristo Jesus. Amém? Então, oremos pela AMES, por esta agência, pelo Instituto Água Viva, pelo empreendimento Forte Leve, pelo irmão Antônio e esses mais de 175 pastores e missionários que estão no sertão nordestino, percorrendo as estradas desse nosso torrão, pregando o Evangelho. Eu gostaria de pedir à nossa irmã Gessiane que pudesse orar, agradecendo a Deus pela AMES, por essa agência missionária, pelos pastores e missionários agregados a ela, que estão trabalhando no sertão, reunindo essas mais de 10 mil pessoas para ouvir, para louvar, a ouvir sobre o Senhor, louvar a Deus, e que ainda mais esses números possam aumentar para a glória dele. Nenhum só plano teu, Senhor, deixará de se cumprir o que tua palavra
respeito de mim jamais irá cair. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. Nisso eu empenho a minha vida. Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito o seu nome. Seguir os seus passos é um desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim, de herdar o seu reino, andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Nenhum só plano teu, Senhor, deixará de se cumprir. O que tua palavra diz a respeito de mim jamais irá cair. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. Nisso eu empenho a minha vida. Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito o seu nome. Seguir os seus passos é um desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim, de herdar o seu reino, andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. De herdar o seu reino, andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Amém. Queridos irmãos, que bênção poder louvarmos ao Senhor. Vamos abrir mais uma vez as nossas Bíblias e queremos nesse momento compartilhar a palavra do Senhor com os amados irmãos. E para isso eu pediria que os irmãos abrissem as suas Bíblias novamente para o livro do profeta Daniel. Nós estaremos lendo agora o capítulo 1. Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura
e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias, e o vinho que deviam beber lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Versículo 21. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Queridos, vamos orar mais uma vez. Deus amado, estamos diante da tua palavra aberta que foi lida. Deus, obrigado porque ela é alimento para as nossas almas. E pedimos ao Senhor nesse momento a tua bênção para que o que dela poderemos extrair possa, Senhor, ser aplicado aos nossos corações, possam mudar a nossa mente, para que o teu nome, através disso, ó Pai, seja glorificado. Capacita-nos, ó Deus, para aquilo que queremos falar nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nessa noite eu quero propor falar, como tema da nossa mensagem de hoje, Daniel no palácio do rei. Você vai entender a razão do tema pela introdução que passo agora a anunciar aos amados irmãos. Queridos, nós chegamos a mais um pleito eleitoral municipal. As convenções, homologando as pré-candidaturas, já ocorreram. Essas revelaram previamente, porque ainda há necessidade de se passar pelo TRE, tais pré-candidaturas, mas essas convenções revelaram previamente concorrentes evangélicos ao pleito legislativo e executivo para essa eleição.
nas propostas destes, queridos, não apenas pelos precursores das mesmas, mas principalmente por seus correligionários, o compartilhamento e a defesa dessas propostas tem revelado também um engajamento dos cristãos aqui de Ecoador, sim, do nosso município, inclusive da nossa própria igreja e das outras igrejas aqui da nossa cidade. E permita-me fazer aqui um destaque bem interessante. A criatividade dessas intenções de proposta, inclusive de voto, são impressionantes, né? É interessante porque a gente percebe expressões que devem sim nos chamar a atenção, né? Como, por exemplo, o povo de Ecoador não terá um prefeito que virou amigo, terá um amigo que virou prefeito. Aí o outro lado, né? Mas ele sempre foi amigo, por isso vai ser um bom prefeito. É interessante que a gente vê expressões como, por exemplo, hoje começa a contagem regressiva, aí o número 55, né? Outra expressão que eu vi, essa eu achei a mais criativa, né? Nem todo político é perfeito e 100%, mas 90% ele pode ser, porque é outro número, né? As criatividades, irmãos, são incríveis. Eu acho bem interessante mesmo a ideia dessa turma, né? E a gente percebe esse engajamento. Meu coração é laranja. Aí outros, não, o céu hoje amanheceu azul. Chama-nos a atenção essas expressões. Mas, queridos irmãos, o que pensar desse engajamento cristão? Como deveria ser por parte dos cristãos esse engajamento? É sobre isso, queridos irmãos, que eu gostaria de falar nesta noite. E para isso, eu gostaria de fazer uso da experiência de Daniel, logo no início do seu livro, nesse capítulo que nós lemos. É a razão pela qual o tema da mensagem de hoje será Daniel no palácio do rei. O meu objetivo na mensagem de hoje é destacar as verdades dessa experiência de Daniel, que nos ajudarão a responder como deve ser o engajamento cristão na política. E pensando nisso, aplicar essas verdades à realidade do engajamento cristão no nosso município para o pleito deste ano. E logo também, depois de expor essas verdades que desejo destacar a partir da exposição do texto, bem como aplicá-las ao nosso dia a dia, para essas próximas semanas que virão, até o dia 15 de novembro, se não houver a necessidade de segundo turno, também, queridos, expressar agora de maneira pública à igreja e até pela nossa transmissão, o posicionamento pastoral da nossa igreja em relação ao pleito desse ano, tendo em vista que já passei, inclusive, a ser procurado para saber como é a política, como é a igreja nesse período político. Então, para não precisar responder tanto, vou assim também dar o meu posicionamento, já compartilhado, inclusive, com a liderança da igreja. Permaneça a sua Bíblia aberta no texto que nós lemos, e eu gostaria de poder, assim, destacar essas verdades que podemos perceber nessa experiência de Daniel, verdades essas, como eu já falei, que nos ajudarão a responder como deve ser o engajamento cristão na política. Então, queridos, em primeiro lugar, considerando os versículos 3 e 4, e por favor, veja comigo aí, mais uma vez, Daniel 1:3 diz assim: disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem, escute isso, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus.
Eu quero chamar a sua atenção, antes de afirmar aqui a primeira verdade que eu percebo dessa experiência de Daniel, que nos ajuda a responder como deve ser o engajamento cristão na política, levar você a considerar esse momento aqui do povo de Israel, do próprio Daniel, nessa circunstância vivenciada por ele a partir de então. Se você perceber claramente, no verso 1, a palavra de Deus aqui vai nos revelar que Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançou em Jerusalém, sitiou a cidade e levou alguns cativos. Claro, aqui em cumprimento aquilo que Deus já havia determinado ao povo, por causa da desobediência dos mesmos, onde eles seriam julgados e tratados em uma outra nação, sendo dessa nação cativos, escravos. E aqui a nação em questão era a nação babilônica. E essa invasão ao povo de Israel, em especial na cidade de Jerusalém, se deu por parte de Nabucodonosor, que não apenas levou alguns cativos, mas veja aí, queridos, o cenário, verso 2, né? O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim. Eu quero chamar a sua atenção, porque essa expressão aqui, de fato, mostra o propósito de Deus. Aqui não está dizendo que Jeoaquim lutou, tentou não se render a Nabucodonosor, nem a Babilônia, não. O texto é claro, era a vontade de Deus. Por isso, mesmo com toda a luta ali que teve, Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor a Jeoaquim, como diz o verso 2, rei de Judá. E aqui, queridos, é o que mais nos impressiona. Diz assim: e alguns utensílios da casa de Deus, Nabucodonosor levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro de seu Deus. Então veja, tudo aquilo que era consagrado ao Senhor foi pego por Nabucodonosor, levado à casa do Deus dele. Isso, irmãos, simboliza literalmente o declínio espiritual, moral e religioso do povo de Israel, levado cativo à Babilônia para ser ali tratado e julgado por Deus. Nesse inteirinho, o que é que Nabucodonosor faz? As penais, veja lá uns jovens bons, viu? Lá entre o povo de Israel, para que eles possam assistir aqui no palácio real. É o que os versos 3 e 4, como já lemos, nos ensina e nos revela. Diante disso, qual é a verdade aqui, queridos irmãos, que eu e você podemos destacar da experiência de Daniel, que nos ajuda a responder como deve ser o engajamento cristão na política? A verdade é, a competência, queridos, para a assistência no palácio do rei está também para o povo de Deus. Vou repetir. A competência para assistência no palácio do rei está também para o povo de Deus. O que isso quer nos dizer? Sim, queridos, como cristãos, podemos nos enganjar sim na política. Mas sobre essa afirmação, vem-se a reflexão. Como deve ser, então, esse engajamento? Que é isso que nós devemos pensar. Não apenas afirmar que eu e você devemos levantar a bandeira 90 ou 55, laranja ou azul, compartilhar os planos de governo e etc. Muitas vezes se expressando, até ironicamente, contrária à oposição daquilo que você está defendendo, pensando. Como deve ser tal engajamento? É interessante, queridos irmãos, porque considerando o verso 3 que nós já lemos, mais do que outros, o povo de Deus, o verso 3 mostra claramente que atende, ou pelo menos deve atender, os requisitos necessários para essa competência, de assistir no palácio do rei. Por isso o rei disse às penais: olha, vai lá, traga alguns dos filhos de Israel, não é de outro povo, é do povo de Deus, tanto da linhagem real como dos nobres. Nessa expectativa aqui, o verso 4 nos é indicado que há uma certa, sim, expectativa para essa assistência. A partir dos requisitos aqui que são revelados, que são apresentados, para que esses que vão ser buscados para assistirem à casa do rei, o palácio do rei,
possam assim, de fato, serem eficazes. Por isso, o verso 4, o rei diz às penais, olha, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então veja, o engajamento aqui, nessa expectativa política da Babilônia, a assistência ao palácio do rei, estava sim também para o povo de Israel. E por isso o rei, de maneira sábia, vamos assim colocar, mandou buscar jovens com esses requisitos aqui do verso 4, para que eles pudessem assistir no palácio do rei. Entretanto, queridos irmãos, se considerarmos aí o verso 5, veja o que o verso 5 diz. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos esses jovens que seriam buscados lá em Israel, ao cabo dos quais assistiriam diante da onde? Do rei. Queridos irmãos, a gente percebe aqui no verso 5, e permita-me levá-lo também ao verso 7, por favor. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, pois o verso 6 nos mostra quais foram os jovens escolhidos do povo de Israel, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A esses, o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. O que o verso 5 e 7 traduz para mim, para você, nesse engajamento, nessa assistência no palácio do rei, que pela competência, os requisitos assim dados para estes, estava também disponível esses jovens do povo de Israel. Queridos irmãos, para a competência, sim, na assistência ao palácio do rei, que está para o povo de Israel, há implicações. Sim, veja que o verso 5, como nós lemos, o rei determinou o que aqueles homens iriam comer. Ou seja, pelo rei que mandou buscar entre o povo, aqueles que poderiam assistir a ele, ali no palácio, o rei disse, olha, eles têm que comer isso, ou seja, foram impostas sobre esses jovens determinações. E claro que aqui era o que era necessário para que eles pudessem, logo depois do tempo estabelecido, assistirem ao palácio do rei. Mas não apenas isso, conforme lemos no verso 7, na mudança dos nomes, a gente percebe uma outra implicação, ou seja, a conformação exigida. Se aqueles homens do povo de Israel iriam assistir ao palácio do rei, eles deveriam comer o que o rei determinou, mas eles também deveriam ter os seus nomes mudados. E é interessante, queridos, porque podemos pensar assim nas conformações exigidas, porque, queridos, o que esse verso 7 praticamente traduz é, olha, se vocês vão assistirem na casa do rei, vocês deverão sim comer o que o rei determinar, o que o rei vai impor, mas também vocês vão ter que vestir a camisa. Porque a mudança dos nomes aqui, queridos, significava atribuições às divindades da Babilônia. Não são nomes aqui cristãos, não são nomes do povo de Israel, da comunidade de Israel, não, mas são nomes da cultura pagã da Babilônia. Então veja, querem se enganjar, querem assistir no palácio do rei, então vocês vão ter que comer o que o rei disser. Inclusive os seus nomes vão ser mudados conforme a cultura religiosa pagã da Babilônia. Então veja, queridos, como isso se assemelha aos nossos dias. Mas o que eu quero que você coloque em seu coração é o fato de que, de fato, a competência para assistência no palácio do rei
como vimos aqui, está também para o povo de Deus. E o mais fantástico ainda é que o verso 6, ao nos revelar quem foram os escolhidos, mostra, meus amados irmãos, que nem todos do povo de Israel preencheram os requisitos necessários do verso 4, mas apenas quem? Daniel, Ananias e Misael, e Azarias, melhor dizer, Misael e Azarias. Por que eu estou dizendo que nem todos preencheram? Porque volte comigo aí, por favor, o verso 2, o verso 3, o final diz assim, ó, tanto da linhagem real como dos nobres. Ou seja, o rei diz, olha, desse grupo aí você vai trazer jovens. Sim, sem nenhum defeito, de boa aparência, como diz o verso 4. A esses, eles vão comer o que eu quero, inclusive eles vão ter que vestir a camisa, ou seja, vão ter que mudar de nomes. Aí o verso 6 diz que entre eles, ou seja, entre esse grupo de linhagem real, foi escolhido quem? Apenas Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O que isso quer dizer? Irmãos, nem todos do povo de Israel tinha a competência para assistirem no palácio do rei. Por isso, o cristão deve sim, engajar na política. Mas quando passamos a refletir como deve ser o engajamento, a resposta já começa dizendo, nem todos são competentes para o engajamento. Há uma segunda verdade aqui da experiência de Daniel que nos ajuda, sim, a responder como deve ser esse engajamento, esse envolvimento político. Em primeiro lugar, vimos que a competência para a assistência no palácio do rei está também para o povo de Deus. Mas em segundo lugar, veja comigo aí os versos 8 e 9. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as sinas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão por parte do chefe dos eunucos. A segunda verdade aqui, a assistência no palácio do rei, que está também para o povo de Deus, exige resoluções destes. Vou repetir. A assistência no palácio do rei, que está também para o povo de Deus, exige do povo de Deus resoluções, decisões. Essas resoluções ou decisões, queridos irmãos, devem ser compreendidas como respostas às implicações dessa assistência no palácio do rei, possível também ao povo de Deus. Ou seja, que resoluções, que decisões são essas? Essas devem ser compreendidas à luz daquilo que é imposto àqueles que querem se enganjar. A resolução de Daniel e seus amigos, aqui já escolhidos para assistirem ao palácio do rei, expõe, queridos irmãos, a verdadeira identidade deles. Quando o rei disse, olha, escolha esses jovens, quando você escolher as pernais, você vai dar a eles o que eu quero que eles comam. Inclusive vai mudar o nome dele. Mas veja aqui, queridos irmãos, sobre essas implicações, ou implicação, melhor dizendo, qual foi a resposta de Daniel. Resolveu Daniel firmemente o quê? Não se contaminar. O que essa expressão não se contaminar, queridos irmãos, quer dizer para mim e para você? Nos revela que a comida oferecida no palácio real de Nabucodonosor não era uma comida preparada segundo a lei de Moisés, dada no Monte Sinai.
Porque Deus estabeleceu até ao povo como a comida devia ser preparada para que eles pudessem comer. Quem lembra aqui do episódio de Êxodo capítulo 11, quando Deus diz, olha, vocês vão mandar matar o cordeiro, vão passar o sangue na virga das portas, e vocês irão prepará-lo dessa forma para que vocês celebrem o quê? A Páscoa. Então havia, queridos irmãos, todo um cuidado de preparo para que os judeus assim pudessem se alimentar. Mas não apenas isso, não se contaminar, quer nos levar também a entender que tais refeições eram oferecidas às divindades da Babilônia. Por isso Daniel disse firmemente, não vou me contaminar. A decisão tomada por Daniel, antes de ser radical, queridos irmãos, é intencional a sua identidade. Ele foi firme, ele foi resoluto. Ele disse, olha, não, mesmo que o rei tenha dito para que eu fizesse isso, eu não vou fazer. Porque eu, como povo de Deus, não vou me contaminar. Não vou comer coisas sacrificadas a ídolos. Ou seja, a identidade de Daniel exigia dele o quê? Obediência a Deus. Por isso, queridos irmãos, ele foi firme e resoluto. Nessa decisão, nessa resolução de Daniel, eu destaco algumas observações que dão corpo a essa firmeza na sua decisão. Sim, queridos irmãos, em primeiro lugar, a sua decisão implicava em não receber, escute isso, a ração diária que manteria Daniel vivo por 3 anos. Ele disse, eu não quero. Mas ele não disse apenas não quero, não, mas porque era do rei, então, não. Irmãos, era ração diária. Eram as refeições dele necessárias para o seu dia a dia, ao longo dos 3 anos. Mas mesmo assim, Daniel disse, não vou me contaminar. E claro, queridos, não era apenas uma ração diária, mas uma ração proposital, porque quando lemos aí, as finas iguarias do rei e o próprio vinho que o rei bebia, meu amado irmão, não era coisa fraca. Era coisa muito boa, ao ponto de ser tão boa que ajudava os santos lá a ficarem mais bonitos. Ficarem mais robustos. Mas Daniel disse, eu não quero. Eu não vou me contaminar. Mas uma segunda observação, a sua decisão contou, queridos, sim, com a misericórdia divina, levando o chefe encarregado dessas implicações da assistência ao palácio a compreender Daniel. Por isso o verso 9 diz aí, olha, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão por parte de quem? Do chefe dos eunucos. O chefe dos eunucos diz, Daniel está certo, eu entendo. Mas o que eu quero que os irmãos possam compreender nessa noite, nessa experiência de Daniel no palácio do rei, é que sim, a assistência no palácio do rei, a competência para essa assistência está também para o povo de Deus. O engajamento também é possível ao povo de Deus. Mas como deve ser esse engajamento? E como já falamos aqui, e podemos iniciar a nossa resposta reflexiva, dizendo que nem todos são competentes para isso. Mas, em segundo lugar, a assistência no palácio, aqueles que são competentes para isso, exige deles resoluções, decisões firmes e absolutas. Mesmo que essas decisões impliquem naquilo que é necessário para eles, impliquem, ou melhor dizendo, contem sim com a misericórdia divina, levando-os assim a tomarem as devidas decisões. Mas em último lugar, chama-nos a atenção, e aqui é o que eu acho mais fantástico, queridos irmãos, é que a decisão tomada por Daniel, apesar de ser contrária à implicação da assistência no palácio do rei, ou seja, comer do banquete do rei, não, escute isso, meu amado irmão, não o desqualificou.
antes legitimou ainda mais a escolha feita por este jovem. Veja aí comigo os versos 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo de meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Veja que não era qualquer coisa que a turma lá comia. Ajudava até eles ficarem mais bonitos. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. O verso 10 está dizendo que o chefe dos eunucos concordou com Daniel, mas ao mesmo tempo disse: rapaz, Daniel, e se o efeito em vocês for o contrário? Aí quem vai estar em jogo é a minha cabeça. Mas veja o que é que Daniel diz, verso 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse, verso 12: experimenta, peço-te, a teus servos 10 dias, e que se nos derem legumes a comer e água a beber. Aqui eu quero abrir um parênteses, chama a sua atenção. Percebe aqui que o que foi imposto pelo rei, o que Daniel aqui busca é totalmente contrário. Na expectativa de que o que foi imposto pelo rei iria contaminá-lo. Mas aqui Daniel diz: não, olha, nos experimente, nos dê legumes e água. Queridos, verso 13. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, haja com os teus servos. Aí o verso 14 diz que o chefe da cozinha entendeu e experimentou 10 dias. Aí veja o verso 15. E no fim dos 10 dias, a sua aparência, a aparência de quem aqui, irmãos? A aparência de quem? Daniel. A aparência era melhor. Eles estavam mais o quê? Robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Daniel decidiu não se contaminar. Daniel propôs contrário àquilo que foi oferecido a ele, mas legitimando a identidade dele. E no final, o que foi que aconteceu? Daniel e os seus amigos estavam mais robustos. A aparência deles era melhor do que os outros jovens de outras nações que estavam comendo as finas iguarias do rei. Queridos irmãos, quando tomamos decisões e resoluções firmes, absolutas, na nossa assistência ao palácio do rei, o Senhor é conosco. O Senhor, meus amados irmãos, nos faz, aí virá a terceira verdade, sobressair até mesmo aqueles que vão de acordo com a onda. A terceira e última verdade. A primeira, permita-me repetir, dessa experiência de Daniel, que nos ajuda a responder como deve ser o engajamento cristão na política. A primeira, a competência para assistência no palácio do rei está também para o povo de Deus. Ou seja, sim, o povo de Deus pode se enganjar num pleito eleitoral, por que não? Mas como deve ser esse engajamento? E a reflexão inicia a sua resposta afirmando que nem todos são competentes para isso. Mas, em segundo lugar, essa assistência ao palácio do rei, que está assim para o povo de Deus, exige resoluções destes. Não abrirem mão da sua identidade por causa da assistência ao palácio, por causa do engajamento, muito pelo contrário, afirmarem ao ponto de serem contrários a tudo aquilo que vitimam a identidade do povo de Deus, mas na certeza de que o Senhor é com eles. E em terceiro lugar, a assistência, queridos, no palácio do rei, que está também para o povo de Deus, e que exige resoluções destes, decisões. Quando essa assistência é entendida assim, fará o povo de Deus se sobressair ao que já é comum e esperado. Vou repetir. A assistência no palácio do rei, que está também para o povo de Deus, e que exige resolução destes,
Sendo entendida assim, fará o povo de Deus se sobressair ao que já é comum e esperado. Veja o verso 17, por favor. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor, o rei. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante de quem, queridos irmãos? Do rei. Ou seja, passaram a servir ao rei. Percebe-se então que a resolução firme de Daniel para si mesmo e seus amigos, em não se contaminar com as finas iguarias do rei, e até mesmo aqui, tá, irmãos? Não vestir a camisa, porque note que até então, os nomes aqui não são usados. Para nossa informação, talvez para o tratamento deles ali, diante do rei, dos seus servos, o chamassem com os nomes que foram impostos a ele. Mas, queridos irmãos, a resolução firme de Daniel para si e seus amigos foi tomada em meio ao que era comum aos outros indicados. E por quê? Porque também outros foram escolhidos. E esses outros, sim, comeram das finas iguarias do rei, comeram, queridos irmãos, beberam, melhor dizendo, do vinho que o próprio rei bebia. Mas Daniel e seus amigos, por causa das resoluções e decisões tomadas, Deus, de uma maneira toda especial, foi com eles e os honrou de tal maneira que sobressaíram na aparência e robustez. Mas eu quero chamar a atenção dos amados irmãos, que eles não se sobressaíram apenas na aparência e robustez, mas principalmente, escute isso, em áreas específicas e necessárias para o reino da Babilônia. Veja aí comigo o verso 17 novamente. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o que, queridos? O conhecimento e a inteligência em toda o quê? Cultura e sabedoria. Mas aí veja o detalhe aqui, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e o quê? Sonhos. Olha para mim aqui. Quando o rei sonhava, quem ele chamava para interpretar o sonho? Quem, irmãos? Porque no reino não havia outro. Deus deu a Daniel a capacidade de se sobressair especificamente nessa área, que seria e foi, como vemos na história, se continuar a ler, tão necessária ao reino de Nabucodonosor. Queridos irmãos, pensando nisso, essas áreas específicas e necessárias revelou a necessidade da assistência de Daniel no palácio do rei, porque logo no capítulo 2 o rei sonha, e quem é que ele manda chamar? Daniel. A bênção e a aprovação de Deus nessa assistência de Daniel e seus amigos que passaram a servir no palácio do rei, diretamente ao rei, se revela, queridos, na sua perpetuação em todo o império do rei, inclusive até o 1º ano do rei Ciro. Por isso, olha aí o versículo 21. Daniel continuou, ou seja, servindo ao rei, assistindo ao palácio do rei, até o 1º ano do rei Ciro. E o que eu acho mais fantástico aqui, queridos, sabe o que é? Porque aqui Deus, no reinado de Ciro, já começou a manifestar a sua graça, a sua misericórdia, trazendo o povo de volta à terra. Ou seja, Daniel foi um instrumento de Deus durante todo o tempo do povo de Israel na Babilônia. E sabe aonde? No palácio do rei. Queridos irmãos, pensando nestas verdades,
que a competência para assistência no palácio do rei está também para o povo de Deus. Que a assistência no palácio do rei, que está também para o povo de Deus, exige resoluções destes. E, por fim, se entendida assim essa assistência no palácio do rei, fará do povo de Deus sobressair o que já é comum e esperado, como aplicarmos essas verdades aos nossos dias, até o dia 15 de novembro, a essa correria medonha que vai acontecer agora, que o povo não fala mais nem em Covid, nem em coronavírus, nem nada, né? A não ser quando aparece um caso, aí todo mundo... Mas aí, quando não aparece, é só 90 e 55, é laranja e azul. E assim vamos. Queridos irmãos, pensando nisso, uma primeira verdade que eu gostaria de aplicar: o cristão, sim, deve dispor da competência necessária para o engajamento político dentro do propósito de Deus. Vou repetir: o cristão deve dispor da competência necessária para o engajamento político dentro do propósito de Deus. Aqui já é, irmãos, determinante. Se o cristão dispõe da competência necessária, se enganje. Mas antes de se enganjar, veja qual é o propósito de Deus no seu engajamento. Porque se você não entender o propósito de Deus no seu engajamento e nem dispor da competência necessária, não se enganje. Por quê? Você só será mais um, como tantos outros. É preciso ter maturidade cristã. É preciso, queridos irmãos, ter mentoria espiritual. É preciso estar, assim, convicto do propósito de Deus na sua vida, nesse engajamento. Seja qual ele for, a disputa de um cargo, ou levar aquele que está disputando a ganhar com todas as suas forças e sei lá o quê. Mas há uma segunda verdade que eu gostaria de aplicar nessa noite, a partir disso que nós podemos identificar na experiência de Daniel. Em segundo lugar, o engajamento político do cristão exige dele, queridos irmãos, firmes decisões coerentes com a sua identidade. Sim, ou seja, comprometimento com os valores bíblicos, judaicos cristãos, em relação à família, em relação à sociedade, em relação às crianças, em relação a tantas outras coisas. Aí, meu amado irmão, quando pensamos nisso, e se queremos enganjar-nos politicamente, fazendo decisões coerentes com a nossa identidade, a primeira coisa que você vai precisar avaliar, antes mesmo dos candidatos, são os partidos. O que eles defendem, o que eles creem, o que eles pregam. Para depois você ir para os candidatos. E digo isso sem nenhum problema, porque afirmei aqui na reunião da liderança da igreja. Se me perguntarem, eu oriento: não votem em nenhum partido de esquerda, partido comunista, seja ele qual for, seja ele quem esteja lá, porque são partidos de ideários contrários ao que eu e você cremos. Precisamos, irmãos, estar atentos a isso. Se somos comprometidos com os valores bíblicos, judaicos, cristãos, essa é a primeira decisão que devemos tomar, se queremos nos engajar. Mas esse engajamento que exige do cristão firmes decisões coerentes com a sua identidade, deve levar o cristão a ter coragem para contrariar, e escute isso, tá? Publicamente, todas as ideias contrárias a esses valores. Se eu e você cremos nos valores bíblicos, judaicos e cristãos, e qualquer um candidato, qualquer outro partido, qualquer plano de governo, seja ele qual for, se intencionar alguma coisa contrária àquilo que você crê, quer se enganjar, então se enganje, mas tenha coragem de publicamente denunciar, publicamente afirmar contrariamente o que essas pessoas estão dizendo ou afirmando.
O problema, meus amados irmãos, é que o que está em jogo é tantas outras coisas que a nossa identidade fica em segundo plano. Porque nos chama a atenção, nessa caminhada eleitoral, como, e permita-me dizer, o discurso é o mesmo, incoerente, tornando-se muitas vezes claro que a mesma velha política está acontecendo. O que muda é apenas os personagens. E digo isso, meus amados irmãos, sem nenhum receio, inclusive ciente de qualquer coisa pode vir contrária a mim. Até porque se os irmãos tiverem consciência ou tiverem atentos ao que está acontecendo, por exemplo, chegou até o STF um processo proibindo os pastores de orientarem publicamente as suas igrejas na perspectiva política. Mas mesmo assim, Valdir, não deixe de colocar na internet não a mensagem. Pode botar. Queridos irmãos, esse engajamento político do cristão, sim, exige dele firmes decisões coerentes com a sua identidade, ou seja, não apenas o comprometimento com os valores, não apenas a coragem para contrariar, a disposição para não se conformar, para não se enquadrar com a realidade política. E que realidade política é essa, irmãos? A de subserviência. Porque, meus amados irmãos, o que muitas vezes, o que se demonstra ser, sabe o que é? É que é o povo que precisa daqueles que estão concorrendo. Mas, ingenuamente, o povo não percebe que os que estão concorrendo para chegar lá dependem de quem? Do povo. Claro que aqui não estamos tirando a soberania de Deus. Mas é eu e você que votamos. Mas o que ocorre é o contrário. Nós estamos correndo atrás. Porque dependemos, irmãos. O que deveria ser o contrário. Nabucodonosor, vá lá e escolha dentre eles pessoas capazes. Ocorre ao contrário. O povo está vindo se oferecendo. E aí, rei, quero dar uma assistida aí no palácio, hein? Tem uma brecha aí. O que é que a gente pode fazer? Me comprometo com você até lá, hein? E aí? Queridos irmãos, e em terceiro e último lugar, aplicando as verdades destacadas da experiência de Daniel, afirmamos que o cristão deve dispor da competência necessária para o engajamento político dentro do propósito de Deus. Em segundo lugar, o engajamento político do cristão exige dele firmes decisões coerentes com a sua identidade. E em terceiro lugar, o engajamento político do cristão, entendido e vivido assim, fará ele sobressair ao que já é esperado de outros. Eu não tenho dúvida. Se eu perguntar aos amados irmãos que aqui estão, presentes no templo, e até os irmãos que estão em casa, o que você espera da política desse ano? Certamente as respostas vão ser, pastor, a mesma coisa de sempre. É família se intrigando, fulano defendendo lado A, porque tem que garantir, né, o emprego, fulano B defendendo o lado C, porque quer também aí ter alguma oportunidade de trabalho. É as mesmas coisas. E o que mais me impressiona é porque em meio a essas mesmas coisas, por falta desses cuidados, a igreja, irmãos, está dentro da mesma sopa. O que na verdade deveria ser diferente. Pensando nessa expectativa de que o engajamento político do cristão, entendido e vivido assim, fará ele sobressair o que já é esperado de outros, eu quero compartilhar em primeiro lugar uma expectativa minha, irmãos. Eu sei que talvez vai ser desgastante para você, porque vai ser para mim, não tenha dúvida. Vai ter que ouvir as mesmas coisas, etc. Mas, por exemplo, em outubro, nós vamos aí começar, meados de outubro, alguns estudos específicos, preparando a igreja, orientando a igreja
a se posicionar nesse pleito municipal. Isso quer dizer se até lá eu tiver permissão ainda, né? Mas vou tentar. Então vai ser talvez ouvir a mesma coisa, tal, aquela coisa. E nesse interim, situações vão acontecer. Mas assim, queridos irmãos, sabe qual é a minha expectativa? É que esse ano talvez a nossa igreja seja diferente. A igreja aqui em Equador seja diferente. Apesar dos pesares, apesar dos expoentes que aí estão, mas que venhamos a ser diferentes. Essa é a expectativa do seu pastor, querido irmão, para a nossa igreja, que depende, inclusive, de você, como enxerga o engajamento. E, em segundo lugar, eu quero concluir citando uma fala do pastor Franklin Ferreira, do livro Contra a Idolatria do Estado, o papel do cristão na política. Ele afirmou o seguinte: os cristãos não dividem sua lealdade com um Estado, um partido, um governo, um candidato. Esses que requerem fidelidade religiosa, pois eles sabem que tal lealdade é idolatria, uma quebra do primeiro mandamento. Eles têm, portanto, a liberdade, que mesmo os melhores indivíduos não têm, de criticar qualquer sistema político, qualquer ideologia, pois o fazem com base na crença de que somente o Senhor, Deus, tem o direito de comandar todas as esferas da sociedade. E diante disso, queridos irmãos, eu quero aqui me posicionar para concluir minha fala nessa noite na mensagem. Irmãos, respeito pessoalmente todos os candidatos, a vereadores, como também ao executivo, ao legislativo e ao executivo. Os candidatos a vereadores, a prefeitos e vice-prefeitos. Respeito todos, todos. Entretanto, não levanta a bandeira nem de um e nem de outro, porque o homem é falho. Porque a governança, ou a governabilidade, melhor dizendo, lá na frente vai depender, inclusive, das associações que deverão ser feitas na Câmara. Por exemplo, se a situação tiver minoria, vai penar, inclusive tendo que negociar algumas coisas. Se não, já fica mais fácil um pouco. Mas os que serão minorias vão aperrear até a medula óssea. Então a coisa sempre vai ser o quê? Desgastante, vai ser sempre de confronto. E os irmãos sabem melhor do que eu a realidade aí dessa turma toda. Então assim, não sou pessoalmente, não critico nenhum, embora faço observações, até porque eu lamento não ter em mãos e não ter tido a oportunidade de conversar com alguns diretamente, embora correligionários já me procuraram e a gente conversou sobre e eu me posicionei. Inclusive no último que disse, pastor, como é a questão política na igreja? Aí vem o meu posicionamento. Irmãos, cheguei aqui na igreja em maio de 2014. A igreja, além de estar sofrendo com algumas questões pastorais, vinha sofrendo também com questões políticas do pleito anterior. A igreja perdeu pessoas por causa de envolvimentos. Em 2016 tivemos o primeiro pleito aqui na igreja, inclusive a nível municipal. E ali orientamos a igreja, trouxemos um estudo e nos posicionamos em relação à liderança da igreja. E qual foi o nosso posicionamento? Aqueles que, desde o púlpito, como a vassoura para varrer a igreja, utilizam esses instrumentos para servir ao Senhor, se vão se envolver diretamente, seja qual o envolvimento for, devem se afastar das suas atividades da igreja. Então isso foi dito à diretoria, líderes de ministério, ministério de louvor
Ministério Infantil, professores de escola bíblica e a nossa zeladoria. Vai se envolver diretamente, especificamente, se afaste, para que você possa ter mais liberdade, para que você não ocasione indiferenças, discussões e etc., porque sempre gira. E a gente, meus amados irmãos, não tem tempo para perder. Então, orientamos novamente a liderança da igreja a isso. Então, todos aqueles que fazem alguma atividade na igreja, se vão se envolver, seja como afirmam, obrigatoriamente ou não, deverão se afastar das atividades da igreja. Não é se afastar da igreja, irmãos. Não é deixar de vir para o culto. Não é deixar de ser crente nesse tempo, tá? É só não exercer o que você vinha exercendo na igreja. Só de maneira cautelar e saudável para a igreja. Para, inclusive, prevenirmos a igreja de desgastes maiores. E claro, depois desse pleito aí, aqueles que se afastarem, querendo voltar, voltarão. Conversaremos um pouco, e aí, como foi? Perdeu ou ganhou? Ah, pastor, ganhei uma benção. Ah, maravilha então. Como foi aí a vitória? Deu muito pulo? Aquela coisa toda, né? A gente conversa. Se perdeu, ah, pastor, estou triste, desanimado. Aí vai ser bom, né? Eu não disse, mas você não quis ouvir, né? É assim, irmãos. Então a gente tem que... Os irmãos estão entendendo, né? Então a gente trata o povo depois, ajuda, aconselha. Vai se anima, meu santo. Tem o próximo ano, a próxima política, né? E quem sabe aí você se orienta em nome de Jesus e faz coisa diferente, né? Então, assim, depois disso aí, a gente conversa com aqueles que desejarem se afastar e assim iremos trabalhar essas pessoas. Então, queridos irmãos, esse é o meu posicionamento, tá? Como os irmãos já ouviram, não sou crítico a nenhuma proposta, embora avalio e questiono, não levanto bandeira de A ou de B, embora, dependendo das propostas, eu possa direcionar e aconselhar alguém que me perguntar, com muitas ressalvas, eu avalio o partido e os irmãos já sabem. Esquerda e comunista não tem vez comigo, tá? Irmãos, em relação a isso, principalmente por causa dos valores que esses partidos pregam contrários àquilo que eu creio. Tá bom? Então eu gostaria muito que pudéssemos pensar em tudo isso. Se por alguma coisa chegar aos irmãos, mas pastor, o senhor não sabe. Você não sabe de Alexandre, pastor. Eu disse, não sei mesmo não. Tem foto, tem vídeo, tem ou não, pastor? Então não me conte não. Se você não tem prova, que aí vai se desgastar mais ainda, irmão, a gente vai ter que correr, aí tem gasolina para botar, aquela coisa toda, né? Atrás desse povo. Então, só não escute. Se escutar, rapaz, a irmã disse, você não sabe de Valdir. A irmã disse, realmente não sei não. Já perguntou a ele? Ah, perguntei não, então nem me diga. Venhamos a ter muito cuidado, irmãos, nesse tempo. Porque não tenha dúvida, tá? De tudo vai o quê? Vai o quê, irmãos? Acontecer, aparecer, vai chover de baixo para cima. Os irmãos vão perceber. Mas, em suma, oremos, irmãos, por esse tempo. Para que Deus conduza esse processo. Que a igreja dê o devido testemunho. E no final, aquele ou aquela que chegar lá, Deus seja glorificado, porque a prestação de conta vai ser com ele, não vai ser comigo. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esse tempo tão precioso aqui na tua casa, pelos louvores entoados, por tua palavra ministrada. Obrigado, Deus, porque ela nos ajuda a entendermos esse momento que, como igreja, nós estamos vivendo, de um pleito municipal que exige, Senhor, de nós a devida compreensão ao engajamento ou não desse momento. E se o teu povo vier a se enganjar como tem sido proposto, ó Pai, que esse engajamento seja um engajamento competente, um engajamento segundo o propósito do Senhor. Ó Pai, que tal engajamento leve-nos a tomarmos as decisões e resoluções que a nossa identidade exige.
e entendendo assim, ó Pai, que nesse tempo a tua igreja, o teu povo, possa se sobressair aquilo que já é comum e esperado, dando assim o devido testemunho. Essa é a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar com o Ministério Louvor a última canção e logo em seguida estaremos encerrando o nosso culto. Meu irmão, fique de pé. Você que está em casa também louve ao Senhor conosco. Eu sei que o pastor já pregou, mas eu estou sentindo no meu coração o desejo de falar algo que Deus está pedindo nesse momento para que eu fale isso. Esses dias eu conversava com uma Leciana ali na porta e ela dizendo que fez um devocional com o João. Pedia para ele escrever lá no papel, era uma resposta que ele tinha que dar. E ela disse assim que... Amanda, eu não deixei ele responder, porque perguntava assim, você precisava contar algo que Deus tinha transformado na sua vida depois da sua conversão. E ela disse que achava aquilo muito forte para João responder. E dali em diante ela colocou um propósito junto com o João de eles dois juntos mudarem algo. Ela nela e ele nele. E depois juntos eles bendizerem a Deus por aquilo. E eu passei a semana inteira refletindo naquilo. Enquanto o pastor falava, eu lembrei do primeiro livro que eu li quando eu me converti. Por que Sou Cristão, John Stott. E o segundo livro que eu li quando eu me converti foi Um Coração Igual ao de Jesus. Um livreto bem pequenininho. Que me tornou uma pessoa... E isso é um testemunho que eu posso contar de algo que Deus fez na minha vida. Me tornou uma pessoa ensinável. Muitas pessoas que estão aqui na igreja hoje, isso é impressionante, me conhecem há muito tempo. E sabem como eu era uma pessoa tudo menos ensinável. Já devem ter ouvido minha voz aí nas rádios, nas músicas gravadas de política. E muitos que estão aqui sabem disso, me conhecem, sabem que por muitas razões eu não era ensinável. Mas algo que eu posso contar que Deus fez na minha vida, que Ele transformou na minha vida, é porque Ele me tornou uma pessoa ensinável. E eu tenho um pedido como igreja a fazer. É que se você não fizer nada na sua vida cristã, você precisa fazer isso. Você precisa orar para que o Senhor lhe torne ensinável. Porque quando você é uma pessoa ensinável, quando você permite que alguém chegue para você e diga, meu irmão, você está errado. Mude aí a sua forma de agir, porque você está errado. Quando você permite que isso aconteça, só aí você cresce. Porque é só aí que você entende os propósitos de Deus para a sua vida. E você entende o que o pastor falou domingo aqui no púlpito. Você aprende a não trocar os lugares celestiais que Deus preparou para você por coisas tão pequenas. Então, louve ao Senhor nesse momento conosco. Quero andar após os seus passos, colocar meus pés nas marcas do teu caminhar. Nada pode desviar-me do alvo. Meu olhar estará sempre em ti, Jesus. É o desejo que tenho em minha alma, prosseguir no caminho de santificação. Necessito mais da tua graça. Vem mover em minha vida com tua poderosa unção. Eu não quero ministrar só com palavras, mas também com atitudes, meu Senhor, que
da tua glória, do fluir do teu amor, vem moldar os sentimentos em minha alma. Eu quero ser segundo teu coração, pra ser sal da terra e luz do mundo, um canal da tua